Olá, bom dia, meus irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o docíssimo amor da Virgem Maria esteja com todos. Hoje é sábado, 14 de agosto de 2021, estamos na 10ª semana do Tempo Comum. Faremos a leitura e a reflexão do Evangelho do dia. O Evangelho do dia de hoje, que está em São Mateus capítulo 19, versículo 13 ao versículo 15. Também, meus irmãos, faremos uma abordagem da história da santa do dia, Santa Joana Francisca de Chantal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então, algumas crianças foram levadas a Jesus para que ele impusesse a mão sobre elas e rezasse. Mas os discípulos as repreendiam. Jesus disse: deixem as crianças e não as impeça de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E, tendo imposto a mão sobre elas, dali Jesus partiu. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, eu gosto muito desse evangelho de hoje, porque eles nos chamam a atenção a importância de evangelizarmos as crianças, levá-las à missa. Então, tem pontos importantes aqui que nos chamam a atenção. Essa maravilha das crianças se sentirem atraídas por Jesus, a ponto de provocar todo aquele tumulto, né? Até os próprios discípulos ficaram um pouco incomodados, eles acharam necessário intervir. Mas Jesus é como se ele dissesse: podem ficar tranquilos, não me incomodem nada esse tumulto. As crianças são muito bem-vindas, né? E Jesus gostava muito de se deleitar, de ficar junto com as crianças, né? E se nós prestarmos atenção, meus irmãos, nós veremos que são pouquíssimas pessoas que têm essa ligação com criança, de evangelizar, digo, né? De se preocupar assim que, nossa, será que essa criança já viu uma missa? Será que essa criança já assistiu uma missa, já participou de uma missa, já foi até uma igreja? Eu sempre que vejo as crianças, eu acho isso muito importante, mas nós temos que ter mais ação, né? Será que as crianças do meu bairro, eles têm acesso à igreja? Ou porque são pobrezinhos e não tem quem os leve, né? Não tem quem os apresente a uma igreja? O que são aqueles santos que estão lá dentro? Eu acho isso muito importante, meus irmãos. E se nós observarmos, né, nós veremos que as crianças e Jesus, ambos têm as características assim parecidas, né, de pureza, de doçura, simplicidade, um sorrisinho constante, a paciência, a alegria, a espontaneidade das crianças, né? Então, todos os lugares por onde Jesus passava, as multidões vinham ouvi-los, né? As multidões vinham ouvi-los. E as crianças também vinham, né? Espontaneamente, sem que ninguém dissesse: vá lá escutar as palavras de Jesus, você precisa aprender, né? Então, para que ele impusesse a mão sobre elas e orasse sobre elas, elas queriam estar ali. Elas gostavam muito de Jesus, das palavras deles, a gente vê isso no Evangelho, né? E Jesus se deleitava com isso. Tanto que ele chama a atenção dos discípulos, né? Pode deixar as crianças aqui, eu estou super bem acompanhado, né? Como se dissesse isso. E se nós fôssemos, meus irmãos, assim, desenhar um quadro, né? Fazer um desenho desta cena de Jesus com as crianças, né? Como será que nós faríamos, né, esse desenho? Como que nós enxergaríamos isso? As crianças ali, todas felizes, gritando, brincando, fazendo uma festa em torno de Jesus, e se divertia com elas. Ah, que cena gostosa, que delícia, né? Enquanto todos os discípulos tentavam controlar, achando que era uma bagunça. E Jesus sempre ensinou esse exemplo, né? Jesus sempre ensinou exemplo pelas palavras. Jesus dizia que para entrar no reino dos céus ali, nós deveríamos ser como crianças. Então, o próprio Jesus se fazia de criança no meio delas, principalmente quando estava com elas, né? E
era muito linda, né? E fico imaginando essa cena, porque pelo menos eu me sinto muito bem no meio das crianças, eu adoro. Então, reflitamos, meus irmãos, e pensamos, por que será que Jesus dava tanta importância às crianças, a ponto de dizer que o reino dos céus era delas, né? E para quem se faz como elas? O que Jesus via em todas as crianças, meus irmãos, para chegar a dizer isso, né? Já ouvimos muitos dizerem que as crianças é espontânea e que ela pode ficar com raiva, só que no minuto seguinte ela tá tranquila, já fez as pazes, briga com o amiguinho de escola, com a irmãzinha, no instantinho ela já esqueceu tudo aquilo, não guarda rancor, nada. Então, é uma característica muito linda das crianças, né? Essa pureza, essa ingenuidade, né? Com a experiência de Jesus com as crianças. O que será que Jesus queria realmente transmitir aos discípulos ali no meio das crianças e brincando, né? E eu tenho em mente, meus irmãos, que se nós não nos preocuparmos com as crianças, se nós não a levarmos nas missas, né? Não as matricularmos nas catequeses, quando não lhes damos bons exemplos de cristãos, eu digo nós adultos, nós tios, pais, não é só os pais, né? Os tios, os padrinhos, o irmão mais velho, um vizinho, uma madrinha, os avós principalmente também, né? De levarmos essa criança até a missa. Se nós não fizermos isso, meus irmãos, nós estamos impedindo essas crianças de irem até Jesus, né? E não basta dizer simplesmente para a criança de 13 anos, 15 anos, vai hoje a catequese, a igreja é perto. Não, nós temos que dar bons exemplos, levá-los à missa, levá-los à catequese, temos certeza que eles estão indo na catequese, que estão fazendo tudo direitinho. Nós temos que acompanhar essas crianças, né? Pelo exemplo de Jesus, certo? Se não, fica aquele ditado antigo, né? Palavras sem exemplo são tiros sem bala, né? Então, para a criança, um bom exemplo dos pais vale mais que 1000 palavras. Se ele ver o seu pai indo à missa, lendo uma Bíblia, assistindo uma missa mesmo na televisão, ele vê que o pai está assistindo a missa, aquelas palavras, mesmo que ele não entendam tudo ainda, mas ele já está ali criando uma estrutura de fé, uma estrutura de cristão, né? Se o seu filho nunca viu você rezando, se o seu filho nunca viu nada disso, nós diríamos que a fé dele está condenada, né? Porque o seu filho, sua filha, seus netos, eles são seus imitadores, né? E o foco aqui de Jesus é esse, começando pelas crianças, né? E Jesus, em um diálogo com as crianças também, Abigail, eu não me lembro agora qual é o evangelho, mas Abigail pergunta para Jesus, né? Por que você está aqui? E ele explica direitinho que o Espírito Santo mandou ele para que pregasse as boas novas, para que ele curasse o cego, né? Para que ele salvasse os oprimidos, desse liberdade aos oprimidos. E ele tinha um desejo que os adultos fossem como as crianças, que o escutassem com aquela mesma atenção que aquelas crianças estavam escutando a ele naquele momento. Esse era o desejo dele, que os próximos alunos ouvissem como esses tinham acabado de ouvir. Ele sentiu que as crianças estavam todas interessadas, né, meus irmãos? Eles exigem, né, que vossas palavras elas sejam seguidas, né? Então nós temos que ter muito cuidado quando a gente nunca semeia as palavras para as crianças. Nas escolas também, eu acho, concordo que é para alfabetizar. Mas assim, nós temos visto exemplos, né? Já foi feito isso daí, não é polêmica, que quando fala mal da igreja, fala mal de padre, nunca pode ser falado isso, nem em casa, nem na escola, nem na rua. Isso não pode, né? Porque Deus está na mente das pessoas, mas sem ação não há como a gente evangelizar essas crianças se elas escutarem coisas ruins, né?
Então, que o evangelho de hoje, a criança serve de exemplo por toda a inocência, né? Por uma perfeição moral, né? Ela é o símbolo de um ser fraco, né? Sem pretensões sociais, ela é simples, é ingênua, ela tá ali para receber e dar amor, né, meus irmãos? A criança, portanto, ela é o símbolo de um pobre marginalizado, está vazio de si mesmo, a ponto de receber o reino de Jesus. Certo, meus irmãos? Então, que toda a simplicidade da criança, toda a pureza do coração das crianças seja um exemplo para nos inspirar ao reino dos céus. Amém, meus irmãos? E falando um pouco da história, então, de Santa Joana Francisca de Chantal. Ela foi uma nobre católica, ela era baronesa de Chantal e fundadora da Ordem de Visitação de Santa Maria. Era conhecida como as Irmãs Visitandinas. Ela nasceu na França em 1572. Na sua cerimônia de confirmação, ela recebeu um adicional ao seu nome, foi adicionado Francisca, porque antes ela não tinha, e ela teve uma esmerada educação. Sua mãe faleceu muito cedo, Joana ainda era criança, e o pai era de um caráter exemplar, né? Presidente da Câmara dos Vereadores, e por causa de políticas chegou a sofrer a pobreza, humilhações, né? Joana recebeu da sua família de riqueza de fé, deu com 5 anos um exemplo marcante à presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Ela disse a um calvinista, né? O Senhor Jesus Cristo está presente no Santíssimo Sacramento, porque ele mesmo disse: se pretendeis não aceitar o que ele falou, fazeis dele um mentiroso. Santa Joana, aos 20 anos ela casou-se e teve 3 filhos, né? Eles tiveram filhos juntos e educaram. Os filhos dando o exemplo de cristãos também. Joana era sempre humilde, caridosa, com o esposo, com os filhos, né? Era muito amada. E ela ficou viúva aos 28 anos de idade, né? O marido foi vítima de uma caça. E a partir da sua viuvez, então, ela começou a ter o seu voto de castidade, dedicou à prática da caridade, retirou-se do mundo e praticou a dividir o seu tempo e trabalho em oração, né? E com isso, o jovem barão de Chantal, 15 anos, o filho dela, foi entregue ao avô materno e passou a cuidar da educação e seus bens. No ano de 1604, Joana conheceu então o bispo Francisco de Sales, na casa de seus pais, né? Foi onde ela assumiu uma direção espiritual. A partir disso, ela começou a se desenvolver a religiosidade, né? E ela desenvolveu mais belas amizades dentro da igreja. Santa Joana Francisca de Chantal, já com seus filhos educados, ela encontrou muita resistência nos seus familiares, né? Mas ela seguiu o que ela tanto queria, né? Ela tornou-se superiora durante 7 anos numa casa que fundou em Paris, no bairro de Santo Agostinho, né? Mas ela chegou a ser perseguida, deixou o cargo de superior e voltou a Annecy. Ela faleceu em Molins, em 1641. Nessa época já existiam na França a novena das casas da sua ordem. Ela teve a sua beatificação em 1751 em Roma. Foi canonizada em julho de 1967 em Roma. E em 12 de agosto de 1767, Santa Joana Francisca Chantal foi canonizada para ser venerada, modelo da perfeição cristã em todos os estados de vida. Amém, meus irmãos? Que Santa Joana de Chantal rogai por nós. Tenham um feliz sábado, fiquem na paz de Jesus, o doce amor da Virgem Maria esteja com todos. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada.